Olá, bem-vindos ao canal Assim Creio. Meu nome é Som e nesse vídeo vou refutar um áudio que eu ouvi no grupo Supremo Reverendo do irmão Frank. Quando eu ouvi o áudio, a pessoa já tinha saído e também não sei se ela fez o áudio ou só encaminhou para o grupo mencionado. Antes, já se inscreva no canal e deixe seu gostei para ajudar o canal a crescer e trazer vídeos de mais qualidade. Lembre-se de ativar o sininho para receber a notificação se um vídeo novo for lançado. Você também pode sugerir um tema para os próximos vídeos aí nos comentários. Eu dupliquei a velocidade do áudio para o vídeo não ficar muito grande. Vamos ouvi-lo. Oi, amigo, tudo bem? Hein, amigo? Você me fez essa pergunta sobre essa palavra aí, né? Se essa palavra aí, se você explicar alguma coisa sobre isso. Se o homem com o apelido de Paulo na Bíblia falou isso mesmo, né? Então, eu vou falar uma coisa sobre isso aí, tá bom? E vou abordar também alguns assuntos aqui, tá bom? De repente esse áudio vai ficar até um pouquinho longo. Mas, quem quiser escutar, escuta aí, né? Vai arrumando um tempinho aí, vai escutando aos poucos, tá bom? Então, vou abordar alguns assuntos aqui. Vou abordar alguns assuntos sobre a vacina, sobre a política, né? E sobre uma coisa aí também da Bíblia, sobre a história, algumas coisas, né? Um pouquinho de cada coisa, abreviando, né? Então, olha só, sobre o Paulo, tem pouquíssima coisa que esse homem com o apelido de Paulo falou. Pouquíssima, o nome dele verdadeiro é Saul. Tem pouquíssima coisa que ele falou. Mas só que um exemplo, se a pessoa fala 5 palavras, na Holanda eles botavam 10, certo? Onde foi escrito as Bíblias, em Holanda, né? Na Holanda. E da Holanda as matrizes ficavam em Roma, né? Fica no Vaticano, né? As matrizes. E as outras cópias ficam na Holanda. Eu não entendi como que os originais ficavam em Roma e as cópias da Holanda, e como que as matrizes ficavam em Roma se quem estava dando origem à Bíblia era a Holanda. Por exemplo, Pedro escreveu sim algumas cartas. Pouquíssima carta que ele escreveu, mas só que ele acrescenta palavras abertas em cima da carta do Pedro. Mesma coisa esse Paulo aí, ele ajudou só o sacerdote a escrever. Pouquíssima coisa, né? Porque o sacerdote da época só sabia falar o latim, o grego e o português, né? E esse com o apelido de Paulo sabia falar o latim, o grego, porque ele ficou muito tempo, né, estudando, né? Então ele aprendeu o latim, o grego, o português, e ele sabia falar também o quimbundo, o urumbá, o tupi, o guarani. Então esse Paulo falava de 7 para 8 línguas, né? Que depois eles mudaram o tupi e o guarani para hebraico e aramaico, né? Não fala que o Paulo falava hebraico e aramaico? Então quando fala aramaico hoje é guarani. Quando fala o hebraico é o tupi. Então Paulo falava o tupi e o guarani, que é o hebraico e o aramaico, né? Que eles colocam aí, né? Mudaram o nome, né? Mas só que o nome dele não é Paulo, o nome dele é Saul, certo? Apelido Zumbi dos Palmares. Então, aí muito pouca coisa que ele falava. Ele ajudou a escrever, né? Na Igreja Católica ele era conhecido como diácono. Aí botaram como apóstolo Paulo. Então, aí é pouquíssima coisa que eles ajudaram. Aí um exemplo, aí em alguns textos diz assim, que eu escutei pessoas aqui, é emocionante, né? Porque as coisas são emocionantes. O povo é pego pela emoção, né? Pelo sentimento, porque nós temos, né? Nós temos sentimento. Todo mundo tem, né? Mas alguns não deixam, né? Aflorar. Como, por exemplo, os papas não deixam aflorar o sentimento, mas todos têm, ué. Certo? Então, aí tem um texto que diz assim, ó. Tinha vez que na Bíblia diz assim, ó. Eu falo, não o Senhor. Quando diz esse Senhor, é o Papa. Já tinha Papa então no tempo dos apóstolos? Tá igual a Igreja Católica que diz que Pedro foi o primeiro Papa? Às vezes ele fala, o Senhor fala, aí é o Papa. Às vezes ele fala, não o Senhor, mas eu falo. Aí já não era o Papa, era ele, né? Então, como que ele aconselhou aí na Bíblia? Isso aí é palavras acrescentadas do Vaticano. Como que ele falou isso na Bíblia? Ó? Que o obreiro seja esposo de uma mulher só. Como que ele falou isso? Se ele teve 2 esposas. Mas só que pela religião bíblica, nunca o povo vai poder descobrir isso. Ué. Ele teve 2 esposas. Porque a Bíblia foi feita para reduzir a população. Para reduzir, ué. Porque a Bíblia não veio da Europa, não veio de Roma. Eles não queriam reduzir a população aqui, não exterminar o povo aqui, os donos da terra. A Bíblia foi feita para reduzir a população? Naquela época quase não tinha gente no planeta. Como os caras estavam pensando em reduzir a população? Então o livro da Bíblia foi para catequizar o povo, para induzir o povo a ser castro, né? Ser virgem e não ter filho, redução populacional. Eu sei que, poxa, isso pro povo que leva tudo pro lado da espiritualidade, que é a maior enganação, endoida com isso, que nunca é fogo, é complicado. Então como que o Paulo deu o conselho que o homem tem que ser esposo, que o obreiro tem que ser esposo de uma mulher só? Como? Paulo fala para bispo ter uma só mulher, e não para a população toda. Igual a Igreja Católica fala para padres não ter mulher. Mas isso quer dizer que o resto da população não pode ter mulher? Claro que não. A orientação era específica para presbítero. Certo? Que o Vaticano ensina para a pessoa não ter esposa. O Vaticano ensina que todos os padres, né, sacerdote, papa e bispo não podem ter esposa.
certo? Para não deixar a herança, que a herança tem que ficar tudo lá para eles, tudo para Roma, né? Para Itália ali, para o Vaticano. Então, como que Paulo falou isso? Que o obreiro tem que ter uma só esposa, se ele teve duas. Mas na religião ninguém sabe que o Paulo teve duas esposas, que o Paulo tem neto dessa. Eu vejo o vídeo aqui de tataraneto de Paulo, ué. Mas pela Bíblia, cadê? Ele foi virgem. Complicada esta afirmação dele, ainda mais se tratando de brasileiros que não ligam muito para saber quem foram os seus antepassados. Então quer dizer que o tataraneto de Paulo é youtuber. O João Batista, pela Bíblia, foi virgem, mas ele teve 11 esposas. Então como que o Paulo ia aconselhar que a pessoa tem que ser esposa de uma mulher só? Se o João Batista teve 11, se o Jesus teve 2, se o Pedro teve esposa, o Judas teve esposa, o Filipe teve esposa. Mas pela Bíblia, cadê? Você encontra as esposas desses homens? Não, então. Porque a Bíblia tem muita coisa acrescentada do de Roma, muita coisa acrescentada dos bispos, dos papas, dos padres, acrescentava. Os papas que mandavam, né? Os bispos, sacerdotes acrescentar. Porque Papa mesmo nunca escreveram Bíblia, né? Então isso aí não, isso aí tá errado, é mentira, que o Paulo aconselhou. Aí, olha só, sempre fala que a esposa não pode largar o marido, né? Não tem isso na Bíblia? Que diz que Paulo falava que a esposa não pode largar o marido? Se separar, ela não pode casar de novo? Mas como é que não fala isso do homem? Que se o homem se separar, não pode casar de novo? Então, se o João Batista teve 11 esposas, então que o homem pode ter um montão de esposa, né? E a mulher não pode ter, né? Um montão de marido. Viu como é que é as coisas? Racismo, tem racismo. Racismo não, como é que é? É racismo, né? É a pessoa que desfaz da mulher, machismo que se fala, né? Tem machismo aberto na Bíblia. Primeiro tem mentira que não coloca que ninguém, as mulheres de ninguém, nem os filhos de ninguém. Não diz que Pedro tinha sogra? Então, porque ele tinha esposa, ele teve filho, Pedro era aqui, Aqui pro lado do Pernambuco, o Filipe, o André era de Pernambuco, o André Vidal de Negreiro, o André é nome abreviado, o nome dele é André, no nome português é André Vidal de Negreiro, né? Abreviado como André. Mas só que ele era indígena, ele era chefe de tribo, certo? Todos esses 12 aí da Bíblia, discípulo, era chefe de tribo. Então, aí abrevia nome, como André, e na língua portuguesa como André Vidal de Negreiro, mas o nome dele nem é André Vidal de Negreiro, Na Bíblia é Filipe, na história é Filipe Camarão, não é nem Filipe Camarão. Na Bíblia é Barnabé, na história é Araribóia, correto, esse é o nome verdadeiro. Na Bíblia é Jesus, na história é Tibiriçá, então, é mudado Tibiriçá, né? Tiri e Tixá, na língua inglesa que eu tenho aqui é Jesus, né? Então, aí tem que ver. Na Bíblia é Paulo, aqui é Zumbi dos Palmares é apelido, o nome dele verdadeiro é Saúl. Na Bíblia é Judas, aqui é Tiradentes, mas o nome dele verdadeiro é Joaquim José da Silva Xavier. E assim vai indo, querido, certo? Na Bíblia é Tomé, né? E depois mudaram para Dídimo, mas na história aqui é Tomás, tá certo? O nome verdadeiro é Tomás. Na Bíblia é aquele outro, é Bartolomeu, tá certo? Abreviado, o nome dele é Bartolomeu Lourenço de Guzmão, foi mudado para Natanael. Então Natanael é um nome mentiroso. Então, e assim vai indo. Na Bíblia é Tiago Menor, aqui na história é Alexandre o Menor. Na Bíblia é Tiago Maior, aqui na história é Alexandre o Maior. Viu? Alexandre o Maior e Alexandre o Menor. Aqui na Bíblia é Tiago Menor e Tiago Maior. E assim vai indo, certo? Esses nomes todos. Na Bíblia é João, aqui é João Ferreira de Almeida, tá certo? Na Bíblia é João Batista, aqui é John Ramalho, tá certo? Na Bíblia é José, aqui é José de Anchieta, tá certo? Na Bíblia é Emanuel, de Mateus 1:23, aqui é Emanuel da Nóbrega. Correto, e assim vai indo, esses nomes todos. Então, querido, Paulo, como é que Paulo ia falar isso? Que a pessoa tem que ter uma esposa só, se ele teve duas. Esse rapaz é emocionado e se perde sozinho em falas cheias de contradições. Eu não sei de onde ele tira essas informações de que João Batista tinha 11 mulheres, que Jesus tinha 2, que Paulo tinha 2, etc. Vamos nos aprofundar em Jesus, que ele chama de Tibiriçá, e em Paulo, que ele chama de Saulo, apelidado de Zumbi dos Palmares. Ele fala que Jesus teve 2 esposas e fala que Jesus na verdade é Tibiriçá, mas Tibiriçá teve uma esposa só, Potira, e com ela 7 filhos. Ele diz que Paulo teve 2 esposas e que Paulo é Zumbi dos Palmares, só que Zumbi teve uma esposa. A esposa de Zumbi chamava Dandara e com ele teve 3 filhos. Ela cometeu suicídio se jogando de um penhasco, quando estava prestes a ser capturada em 6 de fevereiro de 1694. 1 ano e 10 meses depois morre Zumbi, em 20 de novembro de 1695. Então não dá para entender de onde ele tira essas ideias. E outra coisa, Tibiriçá, que ele diz ser Jesus, não tem a data de nascimento, mas tem a data de morte, que é 1562. Aí ele fala que João, o apóstolo amado, na verdade é João Ferreira de Almeida, que nasceu em 1628, ou seja, 66 anos depois da morte de Tibiriçá. Como eles poderiam ter andado juntos, nem contemporâneos eram? Mesma coisa acontece com os outros, por exemplo, se o apóstolo André, na verdade André Negreiro, e Jesus Tibiriçá, como que eles poderiam ter andado juntos se Tibiriçá morreu em 1562 e Negreiro nasceu em 1606? Ou seja, 44 anos depois da morte de Tibiriçá,
que ele diz ser Jesus. Aí quando ele fala que a mulher pode se separar por um instante do marido, é claro, vamos dizer, João Batista teve 11 esposas. Como que ele ia casar lá com uma esposa e depois com a outra? É porque a esposa tem que separar. Ele falou aí, ó, que a esposa não se separe de vez do marido, mas se separe por um momento. Viu o que ele falou? Tá certo, se separe por um momento. De repente não foi nem ele que falou isso. De repente foi os sacerdotes, né? Os padres. Foi os padres aí de Roma que falou isso. Pra mulher se separar por um momento. Por que se separar por um momento? Porque se João Batista vai casar lá com uma mulher, é lógico que eles têm que se separar das outras, ué. Certo? Aí a outra se separa por um momento, aí depois ele casar com a outra. Aí a outra se separa por um momento. Não é isso que cai na Bíblia? Que a mulher não se separe de vez, mas se separe por um momento. Tá certo, porque tem que dar vaga pra outra, ué. Porque aqui na tribos indígenas era assim mesmo, ué. Não dizem na Bíblia que Jacó teve 4 esposas, que Davi teve 4, que Salomão teve um montão de esposa. Então é assim mesmo, Abraão teve 2. Então na tribo indígena podia, ué. Podia sim ter mais esposa, ué. Certo? Então, mas ele nunca bota na Bíblia que é a tribo indígena, que esse povo de hebreus são indígenas. Judeus sim, judeus são europeus, certo? Os europeus foram doutrinados a ter uma só esposa, mas os indígenas não, eles sempre teve mais esposa. Quando 1 Coríntios 7:5 fala do homem e a mulher se separar por algum momento, o motivo também é explicado, que era para jejum e oração. Ah, querido, deu pra entender. Eu gosto de falar as coisas para pessoa que tem mente aberta, não é mente atrofiada, não. O povo se atrofiaram, rapaz, o povo aí, foi muito enganado o povo. Eu vejo essa multidão sofrendo aí, ó, fazendo negócio aí de protesto, de querendo exército na rua, defendendo não sei quem, político A, político B. Rapaz, esse povo como é que pode, cara? É lavagem cerebral mesmo, mas conseguiu, cara. A Europa conseguiu fazer lavagem cerebral na cabeça do povo. Fica mais de 30 dias sem comer aí na rua aí, ó. Pegando chuva e sol, fazendo protesto. Como é que pode? Protesto por quê? Uma coisa vã, uma coisa que não vai adiantar de nada. Cadê? Vai adiantar de quê? O nome verdadeiro aqui não é Brasil não, povo. Se o povo quiser fazer protesto, por que não faz protesto com o nome verdadeiro? Vai apagar esse nome de Brasil, botar o nome verdadeiro. Que o nome não é Brasil não, Brasil é um nome impostor. Os europeus estão aqui de favor, gente. Gente, tenta entender, gente, abre a mente, gente. Não fica com a mente apagada, atrofiada não, povo. Isso é lavagem cerebral. O povo come tanta comida contaminada que estão com a mente aí, ó. Comida contaminada, água contaminada, aí atrofia a mente. Pelo jeito ele importa água e comida de outro país, porque se a nossa mente está atrofiada por causa do alimento e da água do nosso país... O povo europeu são impostores, estão de favor aqui, gente. Esse nome Brasil também é emprestado. O nome aqui não é Brasil, não. O nome aqui é Pindorama. Pinomá Arrai, ó. Pinomá Arrai. Que mudaram pra Pindorama. Então o nome aqui é Pindorama, pô. Faz protesto pro Pindorama, pô. Faz protesto. Os europeus entregar a terra, entregar o nome verdadeiro, devolver o nome verdadeiro e devolver a terra pros originários, pros donos, ué. Então, vocês vão fazer protesto pela verdade? Vocês estão fazendo protesto pela coisa mentirosa. Os índios não tinham nome para o país. Eles nem sabiam o tamanho do território. Eles tinham sim um nome para o lugar limitado do país que eles residiam. Cada tribo tinha um nome para a faixa de terra que residia, mas não para o território nacional. Logo, o nome do país não tinha como ser Pindorama. O nome do país foi dado depois e se chama Brasil. Tá bom? Faz protesto pela verdade, ué. Então vocês amam a mentira, ué. Quem faz protesto por políticos aí, descendentes de europeu, e faz protesto por nome Brasil, é porque, pelo jeito, é analfabeto, nunca estudaram, ou se estudaram, não aprenderam nada da verdadeira história, porque a verdadeira história é essa que eu tô contando, ué. Os europeus chegaram aqui e mudaram o nome pro Brasil. O nome de Brasil é força. O nome daqui é Pindorama. E os donos daqui são os originários, os indígenas. Então, se vocês conhecem alguma coisa, se vocês estudaram, né? Se é que vocês estudaram, no mínimo era pra vocês saberem disso, ué. Então faz protesto pro Pindorama pra gente devolver as terras dos donos originários, que são os indígenas. E vocês estão falando que fulano de tal, do PT, é Partido Comunista. A sigla PT quer dizer comunista? PT é uma sigla que significa Partido dos Trabalhadores e é de esquerda. E todo partido de esquerda é socialista. O socialismo é um sistema econômico e ideológico. O comunismo, por outro lado, seria o resultado da implantação das ideias socialistas. Querido, não sabia disso não, que a sigla PT quer dizer comunista, não. A sigla PT, querido, quer dizer Partido dos Trabalhadores. PT é sigla, querido, quer dizer Partido dos Trabalhadores, não quer dizer comunismo. Comunismo veio da Europa, querido, comunismo veio de Roma. Quando fala comunismo, é tudo de Roma, tudo oficializado por Roma, povo. É só vocês lerem no Mapa Mundi, ué. No Mapa Mundi diz que todo o sistema chamado ismo foi empregado e oficializado pela Europa, por França e Inglaterra, que quer dizer Roma e Grécia, ué. Inglaterra hoje é Roma política. E França é Grécia política. Então, quando fala França, quer dizer Grécia. Inglaterra quer dizer Roma. Então, todo o sistema chamado ismo foi oficializado por Roma, ué. Certo? Ó, comunismo, socialismo, ateísmo, luciferianismo, cristianismo, budismo, parnaísmo, judaísmo, islamismo, mormonismo, chituísmo. Tudo, querido, oficializado por Roma, ué. Então, queridos, poxa. Então, por que vocês estão brigando? Falando que um presidente é criador
Do socialismo? Como, querido? Do socialismo não é presidente aqui não, não é de agora não, é de Roma, ué. Veio de Roma isso. Papa antes de 500 anos atrás já falava isso, sobre o socialismo, certo? E sobre isso aí, negócio de ismo. Então, isso não é de agora não, ué. Para, querido, de acusar um presidente. É que nem agora, tô botando culpa nesse rapaz aí, coitado. Que esse rapaz aí é culpado de tudo. Tudo agora, culpado de tudo, aqui no Brasil. Ah, que isso, pô, para com isso. Aí tem gente grande por trás, pô, gente grande. Não é um homenzinho aqui não, querido. Vocês acham que esse presidente manda alguma coisa aqui, querido? Por que de ano em ano o presidente tem que ir lá dar satisfação na ONU? Prestar relatório na ONU? Por quê, querido? É porque é a ONU que manda nos presidentes, ué. Por que a ONU tem que prestar relatório ao Pentágono? É porque é o Pentágono que manda na ONU, ué. Por que o Pentágono tem que prestar relatório pro Vaticano? É porque é o Vaticano que manda no Pentágono, ué. Rapaz, esse povo, que é isso, cara? Esse povo aí. Esse povo são proibidos de ver internet, porque pelo jeito esse povo não sabe de nada. É que nem 30 anos atrás. 30 anos atrás, os pastores eram doutrinados na igreja a ensinar o povo a não olhar pra internet. Então, porque se olhasse, o povo ia sair das enganações todas. Aí depois que o povo começar a olhar a internet, começou a esvaziar as igrejas. Por quê? Porque o povo vira a verdade, ué. Então esse povo que defende política parece que não vê internet, não. Porque, poxa, se escutasse esses áudios meus, esse povo vai sair dessa enganação toda. Então, povo, para com isso. Quem manda no PT e no socialismo é Roma, povo. É Roma que criou isso tudo, ué. Isso tudo veio de Roma, povo. Para com isso. Rapaz, como é que pode? Aí botando tudo culpa agora nesse rapaz aí, ó, do Senado. Então, aí, coitado, é um fantochezinho, tadinho. E Roma que tá por trás de tudo. Roma que manda em tudo, ué. Mesma coisa, a vacina, né? A vacina. Todo mundo botando culpa no pobre do Bill Gates, que é o Bush, coitado. É o Bush, Bill Gates. Quem manda na vacina, quem distribuiu a vacina toda pro mundo foi o Vaticano, ué. Certo? Eles formularam ali essa vacina, mandaram essa vacina pro mundo e botaram culpa no Bill Gates, coitado. Bill Gates não sabe de nada, coitado. Não, tadinho do Bill Gates. Bill Gates sabe menos que eu. Ele tem mais dinheiro que eu, né? Vive de enganação, né? Fantoche de Roma. Então tem mais dinheiro do que eu, né? Mas tem muito menos saúde que eu. Fantoche de Roma, não sabe de nada. Sabe menos das coisas que eu. Então, pô, essa vacina não veio de Bill Gates, não. Veio do Vaticano, ué. Certo? Mas só que nunca ninguém pode saber, ué. Então, os padres, sacerdotes, bispos e o Papa que tá aqui, ó, induzindo aqui. Se alguém quiser vídeo, eu até mando. É eles que estão induzindo o mundo a tomar vacina, pro mundo todo, espalharam pro mundo todo. Tá bom, querido? Quando diz que o mundo já é do maligno e o Deus desse século, por que no mesmo tempo diz que o mundo já é do maligno e depois diz que o Deus desse século que chegou ao entendimento das pessoas? Por quê? Porque o maligno e o Deus desse século é o mesmo, é. O Deus desse século e o maligno é o mesmo. Todas as ordens do mundo saem do Vaticano, certo? Então, querido, quem manda no mundo, querido, é o Lucifer e o Deus, ué. Mas só que, poxa, chega esse áudio meu pro povo, o povo não entende. O povo pensa que o nosso Criador, que o Criador dos céus e da terra é um homem chamado Deus. Ele não entende, não. Pô, mas parece que ele tá falando inglês. O nosso Criador, povo, não tem esse título, não, pô. Certo? Esses áudios nossos vai chegar pra muita gente. Tá, querido? O nosso Criador que criou a natureza, que criou a gente, povo, criou os peixes, ele não tem esse título, não, povo. Poxa, por favor, entenda, povo. De God, Deus, Yahweh, Jeová, Adonai, Senhor, não tem esses nomes, não, povo. Tá, querido? O nosso Criador, o grande fôlego, é o fôlego da vida. Tá bom? Então, quando fala que Deus está acima de tudo aí, é o Papa, gente. Deus e Lucifer, os dois papas que orquestram o mundo, povo. Que dá as ordenanças toda pro mundo. Que manda todo mundo escrever as coisas pro mundo, de religiões, de filosofia, de tudo. Tá bom? É eles que dão ordenança pro mundo, ué. O Papa Supremo e o Papa chamado Francisco. É título atual, ué. O Deus e o Lucifer é sempre atual. Morre um Deus, levanta outro Deus, ué. Morre um Papa visível, o Papa que se veste branco, quando se tem chamado Deus, título de Deus, e levanta outro Deus. Morre um Papa invisível, que é Lucifer, né? Que ninguém pode ver, que é o Papa Negro, e entra outro Papa Negro. Então vai ser sempre assim, ué. Sempre Lucifer e Deus, querido. Mandando o mundo. Quando diz na Bíblia, na figura de linguagem, que Deus disputou com Lucifer, querido, é porque dentro da história, dentro de um tempo na história, de um período, de um tempo da história, teve desavença, querido. Certo? De um Papa Supremo chamado Lucifer, do Papa que se veste branco chamado Deus, ué. Dentro de um tempo na história, teve uma desavença entre eles dois. Aí diz que Deus, da cúpula, né, do domo, expulsou Lucifer, ué. Por quê? Porque ali onde, no Vaticano, querido, o formato ali é de céu, o formato é de domo, é de cúpula. É dali, querido. Teve desavença e não teve concordância, ué, entre Lucifer e Deus. Tá, querido? Vocês têm que entender as coisas, querido. Poxa, se vocês não entenderem, fica difícil. Tenta pesquisar, querido. Cada um vai dizer alguma coisa, ó, dessa bandeira do Brasil. Não tem 26 estrelas? Tem 26 estrelas na bandeira do Brasil, certo? E ali em cima, aquela última estrela ali, tem 25, né? Com aquela última em cima, que tá por cima ali do arco. A bandeira do Brasil tem 27 estrelas, representando os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. O Distrito Federal é um estado brasileiro assim como qualquer outro, mas é formado por uma única cidade, Brasília. É, tem uma estrela ali separada, né? Tenta pesquisar, querido. Eu sei que o povo que não sabe, cada um vai dizer uma coisa, né? Vai dizer, não, os 25 estados do Brasil. O Brasil não tem 25 estados, ué. O Brasil tem 27, ué. 27 estados. Aí vão dizer, não, aquelas 25 é a estrela que tá ali, quer dizer os 25 estados do Brasil. Não, querido, isso é mentira. E que estrela aquilo dali, querido? Aquilo dali é a estrela que representa ser humano, querido. Porque a nossa estrela que tá no céu não tem ponta, não, querido. Tá bom? As estrelas são redondas, certo? Elas são circulares. Elas não são assim, né, que se diz, globo, não. As estrelas não são globo, não. Elas são tipo CD de música, tá bom? As estrelas são tipo CD de música, tipo prato.
Certo? Ela não é redonda como bola, não. Ela não é esférica, não. Ela é redonda, mas ela não é esférica. Como uma bola, não. A estrela não é bola, não. Tá bom? A estrela é como CD de música. Certo? Então, e elas estão fixadas, querido, no domo. As estrelas estão agarradas no domo, elas estão fixadas. Então, se elas fossem bola, redonda, não tinha como elas ficar agarradas, querido, no domo, ué. Bom, tanto o CD quanto a bola são esféricos. Só que a bola tem muito mais áreas de contato para se fixar no domo do que um CD, que é fininho. Se fosse o caso, né? Certo? As estrelas estão agarradas no céu, estão agarradas no domo. Então, se elas fossem como bola, então não tinha como elas ficar agarradas, ué. Então elas estão como CD de música, redonda, mas plana. Certo? As estrelas são planas. E as estrelas são tudo minúsculas, tudo pequenininha, querido. 20 metros, 30 metros. Não passa, a estrela maior do mundo não passa 200 metros, não. Então se elas estão agarradas no domo, então elas não tem ponta, não. Estrela não tem ponta. Então essas estrelas aí da bandeira do Brasil, tudo de ponta, isso aí é ser humano, que representa ser humano. Tá bom? Eles tentam copiar tudo, eles tentam copiar, ué. Tá bom? A Europa, eles tentam copiar as coisas. O homem com o apelido de Jacó, ele não teve 12 filhos, querido. Mas Jacó não é apelido, Jacó era o nome dele antes de Deus mudar para Israel, Yaakov. Só que antigamente o Y, o I e o J tinha tudo som de I. Então tanto fazia escrever, traduzir do Y para I ou para J, porque o J era um I alternativo. Então, 12 filhos, com Jacó 13, certo? Então, querido, como a Roma tem inveja, querido, dos semitas. Quando fala Jacó é apelido, querido, quando fala Jacó. E os 12 filhos são semitas, são hebreus. São semitas porque são descendentes de Sem. E são hebreus porque dentre tantos descendentes de Sem, eles vêm da linhagem de Éber. São povo indígena. Então a Europa tem inveja, querido, dos semitas, ué. O povo europeu tem inveja dos indígenas, certo? Ele rouba tudo, a história dos indígenas, a riqueza dos indígenas, a terra dos indígenas, tira a saúde dos indígenas. Então eles tentam copiar, certo? 12 filhos de Jacó, com Jacó faz 13. Então a Europa tem a mesma coisa, ué. Copiou, ué. 12 cabeça. O maioral lá da Europa, 13. Aí botou, 13, 13, 26. Então, essas 26 estrelas aí, ué, são ser humano. É o cabeção, querido, da Europa. Essa estrela que tá por cima aí simboliza o Lucifer, ué. Queridos, que abre a mente, querido. Vocês têm que entender, querido, de código, cabala, figura de linguagem, metáfora, hipérbole, parábola. Vocês têm que entender essas coisas, queridos. Por que Lucifer falou assim, ó? Subirei a mais alta estrela. Então, para vocês que lêem a Bíblia, querido, não tá isso na Bíblia? Diz assim, ó, subirei a mais alta estrela e lá me assentarei. Em nenhum lugar tá falando que ele ia subir a mais alta estrela e se assentar nela. Tá falando que ele ia subir acima do segundo céu, que é onde está as estrelas de Deus, e que ele ia se assentar no Santo Monte pelo lado do norte. Então, querido, essa estrela que tá por cima aí, da bandeira do Brasil, essa estrela que tá por cima de tudo, esse aí simboliza o Lucifer, ué. É ele que é o maior, querido. Lucifer é maior que Deus. Deus é o Papa Francisco, Lucifer é o Papa Negro. Essa estrela que tá na bandeira do Brasil, de ponta, ele é o Lucifer, ué. É ele que comanda o Pentágono, ué. Certo? Tá dentro do Vaticano ele. Ele que dá as ordens pro Francisco e dá as ordens pro Pentágono. O Pentágono não é estrela de ponta também? Então ele manda a ordem pro Pentágono. O Pentágono manda a ordem pra ONU. A ONU manda a ordem pra todos os presidentes e todas as igrejas do mundo, ué. O Vaticano é que dá ordem pra todas as igrejas do mundo. Então as pessoas estão idolatrando a bandeira do Brasil, que estão idolatrando os dois papas, ué. O Deus e o Lucifer. Por causa disso que todos os presidentes têm que dizer, ué. Deus acima de tudo. Então, querido, eles estão acima de tudo, querido. O Deus e o Lucifer estão acima de tudo. Tenta entender, povo. Poxa, o povo não entende as coisas que eu falo, não. Poxa, o povo não entende, cara. O povo tá com a mente tanto pequenininha que as coisas que eu falo, eles acham um absurdo. Eles acham que é coisa de outro mundo. Mas só que os dois papas sabem disso. Tem até alguns padres, querido, lá dentro do Vaticano mesmo que não sabem isso que eu sei. Tem muitos padres e bispos que não sabem disso. Mas os dois papas sabem, ué. Certo, o Francisco e o Papa Negro, eles sabem disso tudo que eu tô falando. Então essa bandeira do Brasil, querida, é idolatria pura. Já começa na mentira, porque a estrela não tem ponta. Tá bom? A estrela é redonda e plana. Por que desenhamos estrelas com pontas se sabemos que elas são verdadeiras bolas de plasma? Isso acontece porque se prestarmos bastante atenção no céu estrelado, podemos perceber que as estrelas cintilam e esse brilho intermitente dá uma impressão de pequenas pontas em cada uma delas. Mesma coisa a Terra, ué. A Terra onde nós moramos não é plana? A gente não escolhe lugares planos? Onde os peixes moram, sim, é uma bacia. Onde os peixes moram. Onde os peixes moram é bacia. Onde nós moramos é plano. Tirando os montes e os vales. Então a Terra é plana, ué. Onde nós moramos, procuramos os lugares planos. A Terra é fixa, ela é imóvel, ela não se move, não. Ela não balança, ela não se mexe, não. A Terra é plana, é fixa, é parada, ué. Ah, provavelmente, povo, sai, povo. Esse sistema todos é do maligno, povo. É do Deus e do Lucifer, ué. Tudo mentira, povo. Sai da mentira. Se vocês são patriotas verdadeiros, defende Pindorama. Tá bom? Faz passeata para Pindorama, para voltar ao nome original, ué. E aqui que eles estão à base de mentira, ué. Certo? Os brasileiros aqui estão à base de mentira, à base de roubo. Tá bom? É europeu, querido. É europeu, ué.
Pra tirar, querido, os marcos antigos. Aqui tem história, querido, é marcos antigos. Tá tudo nos anais da história. Isso tudo que eu tô falando, muitas coisas, tá nos anais das histórias antigas. Os marcos antigos, povo. Aí eles removeram os marcos antigos e botaram coisas aí, ó, modernas e artificiais. E esse povo, tudo que tá nascendo agora, não sabe de nada. Tudo lavagem cerebral, ensinamentos mentirosos europeus. Tá bom, querido? Eu sou professor, parece que meus áudios ficam grandes, povo. Eu sou professor, povo. Entende, povo? Eu sou professor de professores, povo. Ah, você é professor. Tá explicado por que defende a esquerda. Rapaz, é por causa disso que eu não aceito meus ensinamentos, ué. Em colégios. Em colégios aí, ué, oficializado, ué. Porque se eu começar a falar essas coisas, pronto, no outro dia já tô expulso. Se eu entrar hoje num colégio, começar a falar a verdadeira história, a verdadeira arqueologia, a verdadeira geografia, se eu entrar hoje num colégio pra dar aula, amanhã mesmo, no outro dia eu tô expulso. Tá bom, querido? É isso. Entenda, povo, tá bom? Abre a mente, povo, abre a mente pra verdade, povo. Sai, povo, sai desse negócio. Isso é fanatismo, bolsonarismo, fanatismo de Lula, fanatismo. O povo que segue esses homens, tá bom? Homem nenhum pode mudar não, povo, nada não, tá bom? A gente pode transformar sim, né? Com conhecimento verdadeiro da nossa mente, né? Renovar, né? Transformar as coisas, tá bom? Com o poder de nossa mente, mas sim na verdade, não na mentira, povo, tá bom? Povo, e também, povo, não existe coisas espirituais não, povo, não existe, povo. Porque se existisse, vocês sabiam disso, povo, tá bom? Aí é fogo. Um abraço pra todos, tá? Beijo no coração de todos, pra esse áudio não ficar muito longo.